Você já se sentiu preso, lutando contra vícios que parecem invencíveis ou simplesmente vazio, ansiando por um propósito maior? A boa notícia é que você não precisa continuar nessa luta sozinho. O mesmo poder que criou o universo, que dividiu o Mar Vermelho e que ressuscitou Jesus dos mortos, está disponível para você, aqui e agora. Desde os primórdios da história bíblica, vemos Deus chamando pessoas comuns para propósitos extraordinários. Abraão foi chamado para deixar sua terra natal e se tornar o pai de uma grande nação. Moisés foi convocado para liderar um povo inteiro para a liberdade. Maria, uma jovem simples de Nazaré, foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Em cada um desses casos, e em inúmeros outros ao longo das Escrituras, vemos um padrão consistente. O chamado de Deus vem acompanhado da capacitação do Espírito Santo. Este mesmo padrão continua em nossos dias. O Espírito Santo não é uma força impessoal ou um conceito abstrato, mas uma pessoa divina que deseja se comunicar conosco de maneira íntima e pessoal. Ele sussurra em nossos corações, plantando sonhos e visões que vão além de nossas capacidades naturais. Às vezes, esse chamado interior pode parecer assustador ou impossível de se realizar. Podemos nos sentir inadequados, como Moisés que argumentou com Deus sobre sua falta de eloquência. Ou podemos nos sentir indignos, como o profeta Isaías que exclamou: "Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros." No entanto, o chamado do Espírito Santo sempre vem acompanhado de sua graça capacitadora. Ele não nos chama com base em nossas habilidades, mas com base em sua fidelidade. Quando permitimos que o Espírito Santo viva em nós, começamos a experimentar uma mudança gradual em nossa perspectiva. Situações que antes pareciam impossíveis começam a ser vistas através das lentes da fé. Sonhos que pareciam inalcançáveis começam a tomar forma à medida que nos rendemos à orientação divina. Este chamado interior não é reservado apenas para líderes religiosos ou supercristãos. Cada filho de Deus tem um chamado único e importante. Seja você um estudante, um profissional de negócios, um artista, um pai ou mãe de família, o Espírito Santo quer guiar você em sua vocação específica. Ele quer transformar o ordinário em extraordinário, infundindo o propósito de Deus em cada aspecto de sua vida. A transformação do caráter. Uma das obras mais profundas e duradouras do Espírito Santo em nossas vidas é a transformação do nosso caráter. Esta não é uma mudança superficial ou cosmética, mas uma renovação que começa no âmago do nosso ser e se manifesta em cada aspecto de nossas vidas. O apóstolo Paulo descreve este processo em sua carta aos Gálatas, onde ele lista o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas qualidades não são algo que possamos simplesmente decidir ter por força de vontade. Elas são o resultado natural de uma vida rendida ao Espírito Santo. Imagine por um momento como seria sua vida se estas características fossem predominantes em você. Como seriam diferentes seus relacionamentos? Como você lidaria com o estresse e os desafios de forma distinta? Esta transformação de caráter não acontece da noite para o dia. É um processo gradual, muitas vezes imperceptível no dia a dia, mas profundamente impactante ao longo do tempo. É como a metamorfose de uma lagarta em borboleta, um processo interno e oculto que resulta em uma beleza visível e impressionante. O Espírito Santo trabalha em nós, muitas vezes através das circunstâncias da vida, para moldar nosso caráter à semelhança de Cristo. Ele usa nossos triunfos e nossas falhas, nossas alegrias e nossas dores, para nos ensinar, nos refinar e nos transformar. Esta obra de transformação do caráter não é apenas para nosso benefício pessoal. À medida que nos tornamos mais semelhantes a Cristo, nos tornamos embaixadores mais eficazes do seu amor no mundo. Nossas vidas se tornam um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. As pessoas ao nosso redor começam a notar algo diferente em nós,
uma paz em meio ao caos, uma alegria que transcende as circunstâncias, um amor que vai além do que é humanamente natural. Esta transformação de caráter pelo Espírito Santo é a resposta para muitos dos problemas que enfrentamos em nossa sociedade. Imagine o impacto se mais pessoas vivessem vidas caracterizadas por amor, alegria, paz e as outras qualidades do fruto do Espírito. Como isso mudaria nossas famílias, nossos locais de trabalho, nossas comunidades? O poder para testemunhar. Quando Jesus estava prestes a ascender aos céus, ele fez uma promessa extraordinária aos seus discípulos. Ele disse: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra." Esta promessa não era apenas para aquele pequeno grupo de seguidores, mas para todos os crentes ao longo dos séculos, incluindo nós hoje. O poder do Espírito Santo para testemunhar não se refere apenas à capacidade de falar eloquentemente sobre nossa fé. É um poder que transforma vidas comuns em testemunhos vivos do amor e da graça de Deus. É um poder que nos dá coragem para viver nossa fé de maneira autêntica e ousada, mesmo em ambientes hostis ou indiferentes. Pense nos primeiros discípulos. Antes do dia de Pentecostes, eles estavam escondidos, temerosos das autoridades. Mas após serem cheios do Espírito Santo, eles saíram corajosamente para as ruas, proclamando as boas novas de Jesus Cristo. Pedro, que havia negado conhecer Jesus 3 vezes, agora pregava com ousadia, levando milhares à fé. Este mesmo poder está disponível para nós hoje. O Espírito Santo quer nos capacitar para sermos testemunhas eficazes de Cristo em nosso mundo. Isso pode significar compartilhar nossa fé verbalmente com um colega de trabalho ou um vizinho. Pode significar demonstrar o amor de Cristo através de atos de bondade e compaixão. Pode significar defender a justiça e a verdade em nossa sociedade. Pode significar usar nossos talentos e habilidades para glorificar a Deus em nossa profissão. O testemunho capacitado pelo Espírito não depende de nossa eloquência ou de nosso conhecimento teológico. Depende de nossa disposição de sermos vasos através dos quais o amor de Deus pode fluir para os outros. Às vezes, nosso testemunho mais poderoso pode ser simplesmente a maneira como respondemos a situações difíceis, com paz em meio ao caos, com alegria em meio à tristeza, com amor em face da hostilidade. O Espírito Santo quer usar nossas histórias pessoais, nossas lutas e vitórias, como um testemunho do poder transformador de Deus. Nossas cicatrizes podem se tornar sermões silenciosos do amor curador de Deus. A comunhão íntima. O apóstolo Paulo conclui sua 2ª carta aos Coríntios com estas palavras: "A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós." Esta não é uma formalidade vazia, mas um convite para experimentarmos um relacionamento próximo e pessoal com o próprio Deus através do seu Espírito. Muitas vezes, pensamos em Deus como distante e inacessível, mas o Espírito Santo quer nos mostrar o coração do Pai. Ele quer nos levar a uma intimidade com Deus que vai além de rituais religiosos ou obrigações. Esta comunhão com o Espírito Santo é como uma dança celestial, onde aprendemos a nos mover em sincronia com Deus. É um relacionamento dinâmico e vivo, onde experimentamos sua presença de maneiras tangíveis em nossa vida diária. Através desta comunhão íntima, começamos a ver o mundo através dos olhos de Deus. Nossas prioridades se alinham com as dele. Nossos corações se quebrantam pelo que quebra o coração de Deus. Nos alegramos com o que traz alegria a ele. Esta intimidade com o Espírito Santo não é reservada para uns poucos super espirituais. É o direito de nascença de todo filho de Deus. Não importa onde você esteja em sua jornada espiritual, o Espírito Santo está convidando você para uma comunhão mais profunda. Esta comunhão muitas vezes se desenvolve nos momentos quietos de oração e meditação na palavra de Deus. É nesses momentos que aprendemos a reconhecer a voz suave e delicada do Espírito. Mas não se limita a esses momentos.
O Espírito Santo quer ter comunhão conosco em meio às atividades cotidianas, no trabalho, em casa, nas nossas interações com os outros. À medida que cultivamos esta comunhão íntima com o Espírito Santo, começamos a experimentar uma paz e uma alegria que transcendem as circunstâncias. Encontramos força para enfrentar desafios, sabedoria para tomar decisões, conforto em tempos de tristeza. Esta comunhão com o Espírito Santo é o segredo para uma vida cristã vibrante e frutífera. A renovação da mente. O apóstolo Paulo nos exorta em Romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta renovação da mente não é uma simples mudança de opinião ou a aquisição de novos conhecimentos. É uma transformação profunda na maneira como pensamos, percebemos e interpretamos o mundo ao nosso redor. O Espírito Santo quer alinhar nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Ele quer nos libertar de padrões de pensamento negativos, destrutivos ou baseados em mentiras e nos levar a uma perspectiva baseada na verdade de Deus. Esta renovação da mente afeta todos os aspectos da nossa vida. Ela influencia como vemos a nós mesmos, como vemos os outros, como interpretamos as circunstâncias da vida. Quando permitimos que o Espírito Santo renove nossa mente, começamos a ver as situações difíceis não como obstáculos insuperáveis, mas como oportunidades para o crescimento e para experimentar o poder de Deus. Vemos as pessoas não através das lentes do julgamento ou da comparação, mas através das lentes do amor e da graça de Deus. O processo de renovação da mente pelo Espírito Santo muitas vezes envolve desafiar e descartar crenças limitantes que temos carregado, talvez por anos. Essas crenças podem ter sido formadas por experiências dolorosas do passado, por mensagens negativas que internalizamos ou por mentiras que o inimigo plantou em nossos corações. O Espírito Santo quer nos libertar dessas crenças limitantes e nos levar à verdade libertadora de quem somos em Cristo. Esta renovação da mente não é um evento único, mas um processo contínuo. É como um jardim que precisa ser constantemente cultivado, removendo as ervas daninhas de pensamentos negativos e plantando as sementes da verdade de Deus. À medida que cooperamos com o Espírito Santo neste processo, começamos a experimentar uma liberdade e uma paz que vem de ter a mente de Cristo, a voz suave e delicada. Em meio ao turbilhão da vida moderna, com suas demandas incessantes e distrações constantes, ouvir a voz do Espírito Santo pode parecer um desafio quase impossível. No entanto, é precisamente neste caos que sua orientação se torna mais crucial. A história do profeta Elias nos oferece uma poderosa ilustração de como o Espírito Santo frequentemente se comunica conosco. Após uma demonstração dramática do poder de Deus no Monte Carmelo, Elias se encontrou fugindo por sua vida, exausto e desanimado. Foi então que Deus se revelou a ele, não em um vento forte, nem em um terremoto, nem em fogo, mas em uma voz suave e delicada. Esta passagem nos ensina uma lição vital. O Espírito Santo muitas vezes fala no silêncio, nos momentos de quietude e reflexão. Para ouvir sua voz, precisamos aprender a aquietar nossos corações e mentes, criando espaços de silêncio em nossas vidas agitadas. Isso pode significar estabelecer momentos regulares de oração e meditação, desconectar-se das tecnologias que nos bombardeiam constantemente com informações, ou simplesmente fazer pausas durante o dia para reconhecer a presença de Deus. A voz do Espírito Santo nem sempre vem como um comando audível. Muitas vezes é uma impressão suave em nosso espírito, um sentimento de paz sobre uma decisão ou uma súbita compreensão de uma verdade espiritual. Aprender a discernir esta voz requer prática e paciência. É como sintonizar um rádio. No início, podemos pegar muitas interferências, mas com o tempo e a prática, aprendemos a sintonizar com clareza a frequência do Espírito.
Esta habilidade de ouvir a voz suave e delicada do Espírito Santo é crucial para vivermos uma vida guiada por Deus. É através desta comunhão íntima que recebemos direção para decisões importantes, conforto em tempos de tristeza e força para enfrentar desafios. A voz do Espírito Santo é o nosso guia no caminho da vida, nos conduzindo com sabedoria e amor. O poder da intercessão. Uma das funções mais poderosas e muitas vezes subestimadas do Espírito Santo em nossas vidas é seu papel na oração intercessória. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos pelo que devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esta verdade profunda revela que o Espírito Santo não apenas nos guia em nossa vida de oração, mas também ora através de nós e por nós. Quando nos sentimos inadequados em nossas orações, quando as palavras nos faltam, ou quando a situação parece tão complexa que não sabemos nem por onde começar a orar, o Espírito Santo intervém. Ele toma nossas orações imperfeitas e as traduz perfeitamente para o Pai, alinhando-as com a vontade de Deus. Este ministério de intercessão do Espírito Santo não se limita aos momentos em que estamos conscientemente orando. A Bíblia nos diz que o Espírito intercede por nós continuamente. Imagine isso por um momento. Mesmo quando dormimos, o Espírito Santo está orando por nós. Esta verdade deve nos encher de conforto e confiança. Não importa quão inadequados nos sintamos em nossa vida de oração, temos um intercessor divino que nunca cessa de pleitear nossa causa diante do trono de Deus. O Espírito Santo também nos capacita para sermos intercessores eficazes pelos outros. Ele coloca em nossos corações fardos de oração por pessoas, situações e nações. Ele nos guia sobre como orar, às vezes nos levando a orar por coisas que vão além do nosso conhecimento natural. Esta intercessão guiada pelo Espírito é uma das formas mais poderosas pelas quais podemos impactar o mundo ao nosso redor. A unidade na diversidade. O apóstolo Paulo usa a metáfora do corpo humano para ilustrar como a igreja, apesar de sua diversidade, é unida pelo mesmo Espírito. Em 1 Coríntios ele escreve: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Esta unidade na diversidade é um testemunho poderoso para o mundo. Em uma época marcada por divisões e polarizações, a igreja tem a oportunidade de demonstrar como pessoas de diferentes origens, culturas e perspectivas podem se unir em amor e propósito comum. O Espírito Santo não elimina nossas diferenças individuais. Em vez disso, ele as harmoniza para o bem comum e para a glória de Deus. Ele distribui dons espirituais de maneira única a cada crente, não para a exaltação pessoal, mas para a edificação do corpo inteiro. Isso significa que cada membro da igreja tem um papel vital a desempenhar. Não há funções insignificantes no reino de Deus. O Espírito Santo quer nos levar além da tolerância superficial para uma apreciação genuína e celebração da diversidade dentro do corpo de Cristo. Ele quer nos ensinar a valorizar as perspectivas e contribuições únicas que cada membro traz. Esta unidade na diversidade não acontece automaticamente. Requer um compromisso intencional de nossa parte para buscar a unidade, para praticar o amor e o perdão e para valorizar os outros acima de nós mesmos. O Espírito Santo nos capacita para este tipo de amor abnegado e unidade verdadeira. O conforto nas aflições. Uma das designações mais belas do Espírito Santo é a de Consolador ou Paracleto, que literalmente significa aquele que é chamado para estar ao lado. Esta função do Espírito Santo é particularmente preciosa quando enfrentamos tempos de aflição, tristeza ou desafio. O mundo em que vivemos está cheio de dor e sofrimento. Perdemos entes queridos, enfrentamos doenças, experimentamos rejeição e decepção. Em todos esses momentos difíceis, o Espírito Santo está presente como nosso Consolador divino.
Ele não remove magicamente todas as nossas dores, mas Ele nos sustenta através delas, nos dando força, esperança e uma paz que transcende o entendimento humano. O conforto do Espírito Santo vai além de palavras de simpatia ou gestos de bondade humana, embora Ele muitas vezes use esses meios. É um conforto que toca as profundezas de nossa alma, nos lembrando do amor inabalável de Deus e de suas promessas eternas. Nas horas mais escuras, quando as palavras falham e o futuro parece incerto, o Espírito Santo está lá, nos abraçando com o amor do Pai. Este ministério de conforto do Espírito Santo não é apenas para nosso benefício pessoal. À medida que experimentamos seu conforto, somos capacitados para confortar outros. Como Paulo escreve em 2 Coríntios, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Assim, nossas próprias experiências de dor e conforto se tornam um ministério para os outros, criando um ciclo de compaixão e cura. A revelação da verdade. O Espírito Santo desempenha um papel crucial em nos guiar à verdade e em nos ajudar a discernir o erro. Jesus prometeu que o Espírito nos guiaria a toda a verdade, e esta promessa é fundamental para a nossa vida cristã. Em um mundo cheio de filosofias conflitantes, doutrinas divergentes e verdades relativas, o Espírito Santo atua como nosso guia infalível para a verdade de Deus. Esta função do Espírito Santo é particularmente importante quando se trata de entender e aplicar as Escrituras. O mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos agora ilumina nossa mente para compreender e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Ele toma verdades antigas e as torna vivas e relevantes para nossas circunstâncias específicas. Às vezes, essa revelação da verdade vem como um aha moment, uma súbita compreensão de uma passagem que tínhamos lido muitas vezes antes. Outras vezes, é um processo gradual de crescente entendimento à medida que meditamos na palavra. O Espírito Santo não apenas nos revela a verdade, mas também nos capacita a viver de acordo com ela. Ele nos convence do pecado, nos mostra áreas em nossas vidas que precisam de mudança e nos dá o poder para alinhar nossas ações com a verdade que conhecemos. Esta revelação da verdade pelo Espírito Santo não se limita ao entendimento intelectual. Ela transforma nossa visão de mundo, moldando nossa perspectiva sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. À medida que permitimos que o Espírito nos guie à verdade, experimentamos uma liberdade que vem de conhecer e viver a verdade de Deus. O poder de vencer o pecado. O apóstolo Paulo escreve em Romanos, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Esta verdade poderosa nos mostra que, através do Espírito Santo, temos a capacidade de superar os padrões pecaminosos que antes nos mantinham cativos. O pecado, em sua essência, é uma força escravizadora. Ele nos prende em ciclos destrutivos de comportamento, pensamento e emoção. Muitos de nós já experimentamos a frustração de tentar quebrar hábitos pecaminosos por nossa própria força, apenas para falhar repetidamente. É aqui que o poder do Espírito Santo se torna tão crucial. Ele não apenas nos convence do pecado, mostrando-nos áreas de nossas vidas que precisam de mudança, mas também nos dá o poder para efetuar essa mudança. Este processo de vencer o pecado pelo poder do Espírito não é instantâneo ou automático. É uma jornada de crescimento e transformação gradual. O Espírito Santo trabalha em nós, renovando nossa mente, fortalecendo nossa vontade e purificando nossos desejos. Ele nos ajuda a identificar as raízes do pecado em nossas vidas, sejam feridas passadas, mentiras que acreditamos ou ídolos que estabelecemos em nossos corações. À medida que cooperamos com o Espírito Santo neste processo, começamos a experimentar uma liberdade que talvez nunca tenhamos conhecido antes. Hábitos que antes pareciam impossíveis de quebrar começam a perder seu poder sobre nós. Pensamentos que antes nos dominavam
são substituídos por uma mente renovada e alinhada com a verdade de Deus. É importante entender que esta vitória sobre o pecado não significa que nos tornamos perfeitos ou que nunca mais lutaremos com a tentação. Enquanto vivermos neste mundo caído, continuaremos a enfrentar desafios. No entanto, o Espírito Santo nos dá os recursos para enfrentar essas lutas com confiança e esperança. Ele nos lembra constantemente de nossa identidade em Cristo e nos fortalece para resistir ao pecado. A manifestação dos dons espirituais. O Espírito Santo não apenas nos transforma internamente, mas também nos equipa para servir eficazmente no reino de Deus através dos dons espirituais. Paulo fala extensivamente sobre esses dons em 1 Coríntios, Romanos e Efésios. Esses dons são habilidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo para edificar a igreja e glorificar a Deus. Eles incluem dons como sabedoria, conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. É importante entender que esses dons não são para nossa exaltação pessoal, mas para o bem comum do corpo de Cristo. O Espírito Santo distribui esses dons como Ele quer, o que significa que cada crente tem um papel único e vital a desempenhar na igreja. Não há dons maiores ou menores. Todos são igualmente importantes no plano de Deus. A manifestação desses dons espirituais pode ocorrer de várias maneiras. Às vezes, pode ser dramática e visível, como no caso de curas miraculosas ou profecias poderosas. Outras vezes, pode ser mais sutil, como uma palavra de sabedoria dada no momento certo ou um ato de serviço feito com amor extraordinário. O importante é estarmos abertos à operação do Espírito Santo em nossas vidas e dispostos a usar os dons que Ele nos deu para o benefício dos outros. Isso muitas vezes requer coragem e fé, pois pode nos levar a sair de nossa zona de conforto. No entanto, à medida que nos rendemos ao Espírito Santo e permitimos que Ele opere através de nós, experimentamos uma alegria e uma realização que vem de sermos usados por Deus de maneiras que vão além de nossas capacidades naturais. A manifestação dos dons espirituais não apenas abençoa os outros, mas também fortalece nossa própria fé. Ver Deus operando através de nós, de maneiras sobrenaturais, aumenta nossa confiança em seu poder e em seu amor por nós e pelos outros. O fruto do Espírito. Em Gálatas, Paulo lista o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas qualidades não são características que podemos simplesmente decidir ter por força de vontade, mas são o resultado natural de uma vida rendida ao Espírito Santo. O fruto do Espírito é singular, não plural, indicando que todas essas qualidades se desenvolvem juntas como um pacote integrado. À medida que permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, todas essas características começam a se manifestar em nossas vidas, embora algumas possam ser mais proeminentes em determinados momentos ou situações. O desenvolvimento do fruto do Espírito é um processo gradual e contínuo. Assim como uma árvore frutífera leva tempo para crescer e produzir frutos, o mesmo acontece com nossa vida espiritual. Este processo muitas vezes envolve podas dolorosas, onde o Espírito Santo remove áreas de nossas vidas que estão impedindo o crescimento espiritual. No entanto, o resultado é uma vida caracterizada por uma beleza e uma doçura que atraem os outros para Cristo. O fruto do Espírito não é apenas para nosso benefício pessoal, mas é um poderoso testemunho para o mundo. Quando as pessoas veem amor incondicional, alegria inabalável, paz em meio ao caos e outras qualidades do fruto do Espírito em nossas vidas, elas são atraídas para a fonte dessas qualidades, o próprio Deus. Este fruto se torna especialmente evidente em situações difíceis. É fácil ser amoroso quando tudo está indo bem, mas o amor verdadeiro do Espírito se manifesta quando somos chamados a amar os não amáveis. A alegria do Espírito brilha mais intensamente, não quando as circunstâncias são favoráveis,
Mas quando enfrentamos adversidades, a paz que o Espírito produz é mais notável não na ausência de conflito, mas no meio dele. A direção nas decisões, desde escolhas importantes de vida até decisões diárias aparentemente insignificantes, o Espírito Santo está disponível para nos orientar. Esta orientação pode vir de várias formas. Às vezes, é através de uma impressão interna ou um sentimento de paz sobre uma determinada opção. Outras vezes, pode ser através da iluminação das Escrituras, fazendo com que uma passagem bíblica ganhe novo significado e aplicação para nossa situação específica. O Espírito Santo também pode nos guiar através de circunstâncias, fechando algumas portas e abrindo outras, ou através do conselho de outros crentes maduros. É importante lembrar que a orientação do Espírito Santo sempre estará em harmonia com a Palavra de Deus. Ele nunca nos levará a fazer algo que contradiga as Escrituras. Portanto, conhecer bem a Bíblia é crucial para discernir a direção do Espírito. Buscar a direção do Espírito Santo em nossas decisões não significa que sempre teremos clareza imediata ou que nunca cometeremos erros. Às vezes, Deus permite que tomemos decisões baseadas no melhor de nossa compreensão, usando a sabedoria que Ele nos deu. O importante é mantermos uma atitude de abertura e submissão à vontade de Deus, confiando que, mesmo quando não entendemos completamente, Ele está no controle e pode usar todas as coisas para o nosso bem e sua glória. A prática de buscar a direção do Espírito Santo em nossas decisões nos leva a uma vida de dependência contínua de Deus. Aprendemos a confiar não em nossa própria sabedoria ou entendimento, mas na orientação daquele que conhece o fim desde o princípio. A capacitação para o serviço. O Espírito Santo não apenas nos transforma internamente, mas também nos capacita para servir eficazmente no reino de Deus. Quando Jesus estava prestes a ascender aos céus, ele prometeu aos seus discípulos: "Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Este poder não é para nossa própria glória ou benefício pessoal, mas para nos capacitar a cumprir a missão que Deus nos deu. O Espírito Santo nos equipa de várias maneiras para o serviço. Ele nos dá ousadia para compartilhar nossa fé, mesmo em situações desafiadoras. Ele nos concede sabedoria para saber como responder às perguntas e objeções dos outros. Ele nos dá amor e compaixão pelos perdidos, motivando-nos a alcançá-los com o Evangelho. Além disso, o Espírito Santo nos capacita para servir em áreas específicas do ministério. Ele distribui dons espirituais a cada crente, equipando-nos para funções únicas dentro do corpo de Cristo. Estes dons podem incluir ensino, liderança, administração, misericórdia, hospitalidade, entre outros. À medida que operamos nesses dons, experimentamos uma alegria e uma realização que vem de fazer aquilo para o qual fomos especificamente designados por Deus. É importante lembrar que esta capacitação para o serviço não depende de nossas habilidades naturais ou qualificações. O Espírito Santo muitas vezes escolhe usar os fracos e tolos deste mundo para confundir os fortes e os sábios. Ele pode usar qualquer pessoa que esteja disposta a se render a Ele, não importa quão inadequada ela possa se sentir. Esta verdade deve nos encorajar a dar um passo de fé e servir, confiando não em nossas próprias forças, mas no poder do Espírito Santo que opera em nós. A convicção do pecado e da justiça. A convicção do pecado pelo Espírito Santo não é apenas um sentimento de culpa ou vergonha. É uma revelação profunda de como nossas ações, pensamentos e atitudes se desviam do padrão perfeito de Deus. O Espírito Santo nos mostra a verdadeira natureza do pecado, não apenas como atos errados, mas como uma condição do coração que nos separa de Deus. Esta convicção, embora possa ser desconfortável, é na verdade um ato de amor de Deus. Ele nos mostra nossa necessidade de arrependimento e nos leva de volta ao caminho da vida. Ao mesmo tempo,
O Espírito Santo nos convence da justiça. Ele nos revela a justiça perfeita de Cristo e como esta justiça nos é imputada pela fé. Esta convicção da justiça nos liberta da tentativa fútil de ganhar o favor de Deus por nossas próprias obras e nos leva a descansar na obra completa de Cristo. A convicção do juízo pelo Espírito Santo nos lembra que há consequências para nossas escolhas e que um dia todos prestaremos contas a Deus. Isto não é para nos amedrontar, mas para nos motivar a viver vidas que agradam a Deus e que têm impacto eterno. Esta obra de convicção do Espírito Santo é contínua em nossas vidas. À medida que crescemos espiritualmente, o Espírito Santo continua a nos mostrar áreas que precisam de mudança, sempre nos levando a uma conformidade mais profunda com a imagem de Cristo. A edificação da igreja. Paulo usa a metáfora de um corpo para descrever como o Espírito une diversos indivíduos em uma comunidade coesa e funcional. Cada membro tem um papel vital a desempenhar, e é o Espírito Santo quem coordena e emprega os dons de cada um para o benefício do todo. Uma das maneiras principais pelas quais o Espírito Santo edifica a igreja é através da distribuição de dons espirituais. Estes dons são concedidos não para a exaltação individual, mas para o fortalecimento e crescimento do corpo inteiro. O Espírito dá a alguns o dom de ensino, a outros o dom de administração, a outros o dom de misericórdia e assim por diante. Quando cada membro opera em seus dons dados pelo Espírito, a igreja funciona como um organismo saudável e vibrante. Além disso, o Espírito Santo promove a unidade na igreja. Em um mundo marcado por divisões e conflitos, o Espírito Santo une pessoas de diferentes origens, culturas e perspectivas em uma comunidade de amor e propósito compartilhado. Esta unidade não é uniformidade. O Espírito celebra e utiliza nossa diversidade, mas é uma harmonia profunda, baseada em nossa identidade compartilhada em Cristo. O Espírito Santo também guia a igreja em sua missão. Ele dá discernimento aos líderes, dirige os esforços missionários e capacita cada crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo. Vemos isso claramente no livro de Atos, onde o Espírito Santo dirige a expansão da igreja primitiva, abrindo novas portas para o Evangelho e orientando os apóstolos em decisões críticas. Outra função vital do Espírito na edificação da igreja é a de nos conduzir a uma adoração verdadeira e significativa. Jesus disse que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Espírito Santo nos ajuda a entrar na presença de Deus, nos inspirando em nossa adoração e nos conectando de maneira profunda com o coração do Pai. A segurança da salvação. Paulo escreve em Romanos que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esta segurança interna é mais do que um sentimento passageiro. É uma convicção profunda plantada em nossos corações pelo próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo nos assegura de nossa salvação de várias maneiras. Primeiramente, ele nos dá uma consciência viva de nossa adoção como filhos de Deus. Ele nos permite clamar, Abba, Pai, com uma intimidade e confiança que só um filho pode ter. Esta consciência de filiação transforma fundamentalmente nossa identidade e nossa relação com Deus. Além disso, o Espírito Santo produz em nós o desejo de agradar a Deus e viver em obediência a Ele. Este desejo, embora nem sempre perfeitamente realizado, é um sinal da nova natureza que recebemos em Cristo. O Espírito também nos dá um amor crescente por Deus e pelos outros, outro indicador de que fomos verdadeiramente transformados pelo Evangelho. Outra maneira pela qual o Espírito nos assegura de nossa salvação é através da Palavra de Deus. Ele ilumina as Escrituras para nós, aplicando suas promessas ao nosso coração e nos lembrando da fidelidade de Deus. Quando lemos sobre o amor incondicional de Deus, sua graça imerecida e suas promessas eternas, o Espírito Santo confirma em nosso coração que estas verdades se aplicam pessoalmente a nós. É importante notar que esta segurança não nos leva à complacência espiritual. Pelo contrário,
ela nos motiva a viver vidas que honram a Deus, não por medo ou obrigação, mas por gratidão e amor. A segurança de nossa salvação nos dá confiança para nos aproximarmos de Deus, ousadia para compartilhar nossa fé e esperança face às dificuldades da vida. A preparação para a eternidade. Paulo descreve o Espírito Santo como o penhor ou garantia de nossa herança futura. Assim como um depósito garante uma compra futura, o Espírito Santo em nós é a garantia de Deus de que cumprirá suas promessas de vida eterna e glória futura. Esta preparação para a eternidade ocorre de várias maneiras. O Espírito Santo gradualmente transforma nossos valores e prioridades, alinhando-os com as realidades eternas em vez das preocupações temporais deste mundo. Ele nos ajuda a ver nossa vida atual à luz da eternidade, dando-nos uma perspectiva que transcende as circunstâncias imediatas. O Espírito também cultiva em nós um anseio pelo céu e pela presença plena de Deus. Paulo fala sobre gemer interiormente, ansiando pela redenção completa de nossos corpos e pela realização final de nossa salvação. Este anseio não nos torna inúteis para este mundo, mas nos motiva a viver de maneira que tenha impacto eterno. Além disso, o Espírito Santo nos prepara para a eternidade ao nos ajudar a acumular tesouros no céu. Ele nos guia em atos de amor, serviço e sacrifício que têm valor eterno. Cada ato de obediência, cada expressão de amor, cada sacrifício feito por Cristo é registrado e recompensado na eternidade. O Espírito nos lembra constantemente que nossas ações nesta vida têm consequências eternas. Esta preparação para a eternidade também envolve um processo de santificação contínua. O Espírito Santo trabalha para nos tornar mais semelhantes a Cristo, preparando-nos para o dia em que o veremos face a face. Esta transformação é um processo ao longo da vida, que será concluído quando estivermos na presença de Cristo. O poder da ressurreição. Por fim, uma das obras mais poderosas e transformadoras do Espírito Santo em nossas vidas é nos conceder o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Paulo ora pelos Efésios para que eles conheçam a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a ação da sua força poderosa, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Este poder da ressurreição não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente na vida do crente. O poder da ressurreição opera em nós de várias maneiras. Primeiramente, ele nos dá vitória sobre o pecado e a morte. Assim como Cristo foi ressuscitado, nós também somos ressuscitados para uma nova vida, libertos do domínio do pecado. Este poder nos capacita a viver em novidade de vida, superando hábitos pecaminosos e padrões destrutivos. O poder da ressurreição também nos dá esperança face às dificuldades e ao sofrimento. Assim como Deus transformou a cruz, o símbolo máximo de derrota e vergonha, em um símbolo de vitória através da ressurreição, Ele pode transformar nossas circunstâncias mais difíceis em oportunidades para sua glória. Este poder nos permite perseverar em meio às provações, confiantes de que Deus pode trazer vida das situações mais mortas. Além disso, o poder da ressurreição nos dá uma perspectiva eterna. Ele nos lembra que nossa existência não termina com a morte física, mas que temos a promessa de ressurreição e vida eterna com Cristo. Esta esperança transforma fundamentalmente como vivemos nossa vida atual. Por fim, o poder da ressurreição nos capacita para um serviço frutífero no reino de Deus. Assim como Cristo, ressuscitado, recebeu toda a autoridade no céu e na terra, nós também recebemos autoridade espiritual para cumprir a missão que Ele nos deu. Este poder nos permite fazer obras ainda maiores, como Jesus prometeu, impactando o mundo com o amor e o poder de Deus. À medida que nos rendemos mais plenamente ao Espírito Santo, experimentamos uma vida de propósito, poder e plenitude que vai muito além de nossas capacidades naturais. Que possamos continuamente buscar ser cheios do Espírito Santo, permitindo que Ele opere livremente em cada aspecto de nossas vidas.